Você está ouvindo o Jornal da Mix, a sua manhã com mais informação. Muito bem, 6h37, ele já está aqui com a gente. Corações e Mentes com André Wormsbecker. Bom dia, André. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Boa semana a todos. Boa semana. E é isto. Estamos aqui. Obrigada, André, pela sua participação. Tchau, Até a pessoal. próxima Até segunda-feira. Nada disso que você vai ficar com a gente, porque o tema hoje é super legal. E acho que muita gente já ouviu falar do efeito borboleta, né, André? Isso, é bem legal o efeito borboleta. Eu tava pensando aqui que hoje parece aqueles dias que você vai... Lembra que você ia pra escola de manhã, segunda-feira, chovendo, a primeira aula era matemática? Exatamente, você tinha esquecido de fazer a lição. Isso, exatamente. E daí não tinha educação física, não tinha aula de artes, era só matemática e física e biologia. Só. Era só pra cumprir mesmo. Eu adorava a aula de biologia. Não, legal, mas segunda-feira chovendo era meio estranho. A gente rezava pra mãe falar, nem vá. Você já chegava com o pé molhado, né? Mas a gente não tinha essa sorte, não. Não tinha como. Então, um pouquinho disso é um pouco de efeito borboleta, né? Porque você no filme... Inclusive o filme está fazendo 20 anos, Meu hein? Já, Deus do André. céu. 20 anos. E é 2004 foi lançado. maravilhoso, hein? Muito legal o filme Efeito Borboleta. O Ashton Kutcher ainda era menininho. Isso, ele era um guri. Era um guri. E fala bem disso, de você poder voltar no passado. Ele fazia isso, né? Ele fazia uma programação mental, uma meditação que ele voltava no passado e mudava algumas coisas do passado, só que sempre tem consequências, né? Mudando coisas do passado, você começa a mudar a tua linha temporal e começa a modificar coisas no teu tempo, né? Então, e mexe dos outros também, e né? mexe As pessoas dos ao outros. redor. Ali, exatamente. Né? Então, o espaço contínuo, que a gente chama desse tempo, vai mudando e muda dos outros também. Então, é uma consequência perigosa. Por isso que, às vezes, até tem uma brincadeira lá no filme De Volta pro Futuro, que o doutor lá, ele fala pro Marty McFly, vá lá no passado, mas não encontre seu eu. Senão vai acontecer um probleminha. E daí ele acaba encontrando, e daí os pais não se casam e cria outra realidade pra ele. Daí é um universo paralelo criado aí. Mas isso é mais complicadinho. Mas vamos ao tema, o efeito borboleta. Cara, ele é muito doido pensar isso, né? Do Sim. efeito borboleta. É incrível, né? Não é? É incrível. Porque um fato pode mudar tudo. Exatamente. Absolutamente tudo. Quem criou isso foi um tal de Edward Lorenz na década de 60. Ele até, inclusive naquela época, ele usou o exemplo do Brasil. Ele falou assim... A frase dele foi realmente essa. Ele falou, se uma borboleta bater as asas no Brasil, ela cria um tornado aqui no Texas. Então é mais ou menos isso. Se cai uma flor ali na China, mexe com um meteoro lá nos confins do universo. Então esse efeito borboleta é isso. São pequenas variações que podem causar grandes atribulações. Mas o efeito borboleta... Ele não foi, ele é apenas um conceito, é apenas uma fala, ele não foi assumido como uma teoria científica verdadeira, comprovada. sabe? Ele não passou naquele padrão de ouro que a ciência fala, de ter aquele padrão de protocolo que tem o placebo, duplo cego, aquela randomização, aquelas coisas lá, não passou por isso. Então é só Teste um conceito. de pares e tal. Exatamente, Mas aí revisão que por tá. pares. E isso que cria, acho que deixa ele mais mágico pra gente, né? Porque se você for pensar assim, ó, que um ato seu pode mudar a vida de um monte de gente, isso também já não estava programado para acontecer? Daí sim, tá programado. Entra nessa... Tá programado. Até porque a gente sempre falou aqui nos encontros dos 76 mil pensamentos que passam por dia, você escolhe um e esse um pode modificar a escolha do outro lá. Mas daí é a questão da tua consciência de saber escolher as tuas escolhas, né? Teus 76 mil pensamentos, você escolher o certo. Aí se as pessoas outras do outro lado são mais fracas para escolher o delas, elas vão acabar assumindo toda essa consequência. Existe ainda uma forma, assim, de mudar o que foi mudado e voltar ao que era o original, então, digamos. Dependendo das escolhas. Dependendo das escolhas, dá. Mas há consequências sempre. Isso que eu falo sempre. A biologia e o tempo e o Buda, o Confúcio falava assim, existem 3 coisas que não podem ser escondidas da verdade. O sol, a lua e a verdade, a própria verdade. E assim, se você pensar assim, o tempo
o tempo e a biologia, eles têm a linha deles. O tempo tem a linha temporal deles. Não adianta você querer mudar coisas ali que o tempo vai tomar a linha dele porque ele segue uma linha. E essa linha temporal que a gente tem na nossa cabeça é só um protocolo para o nosso cérebro entender, né? Mas ele sempre tem o tempo tem a linha dele e ele vai retomar de qualquer jeito. Por isso que não adianta você mudar o tempo lá atrás, porque ele vai vindo, voltando e ele consegue afunilar o tempo no tempo, na verdade, dele. Então não adianta querer ficar mudando, porque você vai ter que se alinhar ao tempo dele. Por isso que o tempo se adapta, né, a tudo que você E André, precisa. O efeito borboleta, ele também tem uma ligação direta com o efeito do caos, com a teoria do caos. A teoria do caos é muito maluca, porque a teoria do caos é relacionada à matemática. É um caos. Mas o mais maluco é que ela é relacionada à matemática, né? Pois como é. assim? Então, como que se a matemática é uma ciência exata, como que ela tem caos dentro dela? Daí, por exemplo, a gente pode dar um exemplo didático, que é o número do pi. O número do pi é 3.14. Aí é um caos, porque você não sabe o fim lá do número. Então é uma probabilidade, você não sabe o fim. Você sabe os primeiros números, mas não sabe o fim. Por exemplo, os números primos, você também não sabe o fim. É infinito. Os números do Fibonacci também. É uma soma que vai indo, mas você não sabe o fim. Então a teoria do caos fala sobre isso. E a teoria do caos fala sobre 3 pontos assim, que é a sensibilidade às condições iniciais, isso que eu falei do ponto inicial, do 3.14, você sabe o inicial, mas não sabe o fim, então a teoria do caos está ligada ali, porque você não sabe o número final. Sobre sistemas determinísticos, que é tão... eles querem dizer assim, ó, que essa teoria do caos é tão complexa que parece aleatório, mas não é aleatório. Ou seja, tudo é uma programação. Veja como a matemática entra dentro da física quântica. Parece aleatório, mas não é. É organizado. É igual à nossa vida, que parece aleatório, que todo dia você acorda e faz tal coisa, mas é tudo programado. E adivinha quem programou? Você mesmo, antes de chegar aqui. Isso que é o mais maluco. Por isso que tudo que acontece na sua vida é programado e foi você quem programou. Por até, inclusive, acidentes, até, sei lá, quebrar o braço, lá, você programou para você passar por essa experiência. E isso é muito maluco. E às vezes a gente não aceita isso, né? Por paradigmas, crenças que a gente tem, a gente não acredita que a gente programa isso e que, quebrei o braço, foi um acidente. Mas não existe coincidência, como a gente já falou aqui nos encontros. Você tem que riscar essa palavra do seu dicionário, porque não existe coincidência, tudo é programado. E dentro disso, da terceira questão ali da teoria do caos, é os fractais. Já viram fractais, né? Já maravilhoso. Sobre fractais, Nossa, né? É sensacional. Então, fractais foi um termo adotado pelo Bernard Mandelbrot. Foi ele que era um matemático francês. E ele foi o pai dos fractais. Se você já pegou um caleidoscópio na sua vida e ficou olhando as formas que vão girando ali no caleidoscópio, é muito legal. As crianças hoje acho que não sabem o que é caleidoscópio, mas procurem no Google e escrevam caleidoscópio. Vocês vão ver que é uma montagem de figuras ali espelhadas que formam os fractais. Mas os fractais vão além disso, né? Na matemática eles vão... É uma teoria do caos dentro da matemática em que figuras geométricas se tornam fractais. Só que fractais são figuras que parecem aleatórias, mas também não são. Por isso que é teoria do caos. Por isso que o nosso universo também ele é auto-organizado, que parece um caos, mas não é. Ele é bem organizadinho, ele faz tudo na sua linha do tempo dele. E por isso que a gente fala, não adianta você querer ter um carro hoje, porque o universo só vai te dar quando achar que você merece. A teoria do caos é o seguinte, por isso que existe a palavra previsão. Isto. Né? A teoria do caos, ela obriga a gente a usar a palavra previsão. Previsão do tempo, previsão não sei o quê. Exatamente. Porque desse mais aí, né? Então, assim, existe um estudo, mas nunca é redondo. Se você arredonda... Sabe aquela conta de matemática? A gente começou falando de ir pra escola na aula de matemática. Aquela conta que você erra um número. Exatamente. Nenhum, às vezes um décimo ali. Uma vírgula. Altera o resultado final. Exatamente. E aí tá dentro da teoria do caos. Até esse cara, o Edward Lorenz, que falou sobre o efeito borboleta, ele era um meteorologista, né? Então ele fazia previsões climáticas já naquela época. Então, dentro dessas previsões climáticas, você não podia determinar. Por isso que a previsão do tempo ainda é só uma previsão hoje. Não existe como você determinar que
vai chover ou não vai, ou vai ter sol, exatamente, né? Por isso que é uma previsão. E dentro disso, as previsões também estão dentro da meteorologia, dentro da economia, por exemplo, as bolsas de valores caem e sobem, mas você não tem previsão de falar, a bolsa número tal vai subir exatamente às 6 da tarde do dia de hoje. Não tem mais como fácil saber. jogar dado. Exatamente, não tem Se como. é mais fácil acertar. Exatamente. Não, é verdade, Não tem né? como. Tá dentro também da biologia e da engenharia e da computação. Olha só, dentro da engenharia, hein? Por isso que às vezes quando caem uns prédios aí, talvez foi uma previsão errada de saber como que é o solo ali embaixo, como que o solo trabalha. Mas isso são coisas de estudo mesmo, né? E da biologia também. Você não tem como determinar muitas coisas, muitos seres ou muitos... objetos que são criados dentro da biologia que você não tem como saber como que serão, por exemplo, uma flor, qual que é a cor daquela folha que vai nascer. É uma previsão, né? Por isso que dentro dessa previsão está a teoria do caos e está o efeito borboleta que esse Edward Lorenz falou naquela época. Agora, é bom lembrar que caos não é desordem, né, Caos não é André? desordem. Ele até segue um padrão, às vezes, né? Isso, a teoria do caos é isso. Ela tem um padrão que parece aleatório, mas não é. Ela tem um padrão que é determinado. Ou seja, meu querido, minha querida, se a tua vida tá um caos, de repente você montou um padrão Às de vezes caos. seja necessário para você achar um caminho. Exatamente. Também, Talvez né? é uma tribulação ali de fatos que você tem que saber. Opa, mas esse aqui tá errado por causa disso aqui. Aí que tá a questão, né? Aí que é a mágica que falam, aquelas pessoas são felizes, mas elas são tão pobrinhas, mas são felizes. Mas elas sabem trabalhar com essa questão de saber o que está errado na vida delas e administrar muito bem aquilo lá e viver numa harmonia perfeita. Não tem problema nenhum. Então, se você sabe equilibrar esses teus fatores caóticos na tua vida... Perfeito, você vai achar um caminho muito fácil para eliminar eles. Então é perfeito. O filme O Efeito Borboleta está relacionado muito com a física quântica, né? Porque a questão do Ashton Kutcher pensar no passado dele através de uma mentalização própria da física quântica, né? Então ali a física quântica está... O filme O Efeito Borboleta é bem física quântica para mostrar essa questão do pensamento dele de ir até o passado. A viagem no tempo ali, né? Ir até o passado, modificar e voltar. E isso, o mais maluco disso é que todo mundo pode fazer isso. É um processo mediúnico que eu já falei aqui, todo mundo é médium, todo mundo tem mediunidade, é só saber praticar. E você pode fazer isso. Você pode voltar no tempo. Por exemplo, você pode voltar no tempo, pedir perdão em algum ato que você fez errado e a sua vida muda. Você vai perceber que sua vida vai mudando. Mesmo pedindo perdão é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. Então, se você não consegue pedir perdão, esse é um grande problema. Daí você não vai conseguir. E tem o Efeito Borboleta 2 também, né? De 2 anos depois, de 2006. De 2006. Eu não lembro. Nossa, eu não lembro assisti de ter assistido também. inteiro. Não lembro de ter visto. Mas eu acho que com certeza deve ter sido uma continuação da questão do efeito borboleta em si, da mecânica ali, né, envolvida na questão do efeito borboleta. Então é muito legal esse caminho, essa questão do efeito borboleta também tem a ver muito com o livre-arbítrio e o tempo, né? Essa questão do tempo que eu já falei, de você poder voltar no tempo, modificar as coisas, e o livre-arbítrio. Daí entra a questão que eu falei lá do filme do De Volta ao Futuro. Se você tem o livre-arbítrio para você voltar no passado e encontrar pessoas, não encontre você, porque senão vai dar um erro. O livre-arbítrio aí vira teu inimigo, né? Você acaba criando situações em que você vai vai causar problemas para você e para os outros, inclusive. Tem pergunta, tem participação do ouvinte. Vamos ver, qual que é? A Ângela pergunta assim: André, como eu faço para tentar deixar esse efeito borboleta menos visível na minha vida? Menos visível. Vamos ver assim, menos visível. Na verdade, assim, se você sabe que existe o efeito borboleta, você tem uma consciência que existe ele. Então ele não é tão menos visível. Acho que ele está visível. O efeito borboleta na sua vida na verdade, é causa e efeito. Na verdade, a tradução do efeito borboleta é quase como causa e efeito. Se você cria situações em que tem efeitos ruins na sua vida, você tem que saber criar ações que
positivas para que transmutem em questões mais positivas na sua vida. Sem descobrir qual é a causa desses elementos, né? E na verdade é o seguinte, ele não vai ficar visível, porque se você foi lá e mudou, na atualidade ele vai ser o seu real, né? Vai ser o seu tempo real. Vai ser a cocriação real. Então quem tá junto não vai notar que foi uma mudança. Mas então, é isso que eu falo. Quem tem percepções, que está percebendo que existe alguma coisa errada, aí é legal. Tá tendo uma consciência que tá percebendo isso. Isso que é legal. Muitas pessoas acontecem coisas na vida e as pessoas acham que é aleatório, que... Você acaba tendo uma consciência de como o universo funciona, digamos assim. Exatamente. Até o próprio Nikola Tesla falava, né? Se você quer saber como que funciona o universo, entenda sobre frequências e vibrações. Então, se você entende a tua frequência, a tua vibração, se você vai, eu já falei aqui, né? Se você vai em ambientes ruins, que aquela energia não bate com você, ou se conversa com pessoas que aquela energia não bate com você, procure outras pessoas. Mude, mas é você que tem que mudar. Ninguém vai mudar pra você. Nem teu psicanalista, ninguém. Se você não mudar, não adianta. E assim, essa consciência, ela leva tempo e às vezes, muitas ocasiões, né, André? A gente às vezes tem mania de falar, sempre acontece coisa ruim comigo, que coisa chata, eu não queria que isso acontecesse agora. Mas quando a gente toma consciência, assim, de pensar, né, por que isso aconteceu e como que eu vou lidar com isso, talvez ali haja um princípio de mudança. Isso, e essa consciência é perfeita. E esse é o fluxo do universo. Você tem que saber entender a causa e tentar mudar. Senão, se você não mudar, vai continuar no mesmo. E segue o fluxo e você vai sendo atropelado pelo fluxo e vai lombado e vira um bololô. Gente, temos 30 segundos, André. Mais informações? Mais informações nas nossas redes sociais, @QuantumDocs. Tem Threads, tem Spotify, tem tudo que você quiser. Tem Instagram, Facebook, @QuantumDocs, ok? Muito bem. Então tá bom. E vamos bater asa, borboletinhas. Vamos lá, pessoal. Horário eleitoral gratuito e a gente volta logo depois. Já estamos de volta. Por enquanto você acompanha o horário eleitoral e a gente volta já. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade.